Oi, boa noite, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Meu nome é Eto Oslider. Eu estou fazendo uma transmissão aqui na IMEC, Unidade Campinas. Para quem quiser ter mais informações sobre o meu trabalho, sobre o trabalho que a gente faz aqui na escola, as informações vão estar na descrição do vídeo ou nos comentários, tá? Vocês procuram aí depois e vocês conseguem encontrar essas informações para conhecer um pouco mais. De repente, se quiser fazer algumas perguntas para mim depois, ou acessar as informações da escola e conhecer um pouco o trabalho que a gente faz aqui, tá bom? Eu preparei para esse workshop algumas informações básicas e umas outras um pouco mais complexas na segunda parte desse workshop. A intenção que eu tenho com esse workshop é que as pessoas conheçam um instrumento que ele é muito típico na música eletrônica. Nós trabalhamos com todos os estilos de música, mas por a gente trabalhar dentro de uma escola de música eletrônica e pelo fundamento do meu trabalho ser esse, é muito importante que a gente conheça as funções básicas desse instrumento. Eu digo isso porque a instrumentação é algo muito importante na hora que a gente quer compor uma música. Por exemplo, se nós temos uma banda de rock, é importante que a gente saiba quais são esses elementos que fazem parte desse estilo musical. Não que você não possa agregar nenhum instrumento diferente nesse estilo. A música não tem limites, não tem regras, mas é importante conhecer as timbragens que fazem parte do nosso estilo. Isso nos facilita a criar uma música que seja mais coesa, que seja mais coerente, que tenha um pouco mais de objetividade, ok? Então, na música eletrônica, o nosso sintetizador ele tem uma importância muito grande, tendo em conta que grande parte dos sons que são criados nesse estilo musical vem desses instrumentos. Então, eu quero, antes de falar as funções básicas desse instrumento chamado sintetizador, seria interessante eu explicar para vocês o que é um sintetizador. Então, antes de mexer com ele, o que seria um sintetizador? Um sintetizador, não só musical, mas a gente fazendo uma analogia com sintetizadores que existem em outros âmbitos da nossa indústria ou do mundo. Por exemplo, as pessoas que sintetizam fragrâncias, ou seja, é uma pessoa que tem a capacidade de usar algum mecanismo artificial para poder recriar algo que esteja na natureza ou que já exista de alguma maneira. Então, o sintetizador ele é um instrumento que recria de maneira artificial sons que por sua vez podem ser instrumentos que já existem, como pianos, violões, ou mesmo trabalhar de uma maneira um pouco mais criativa, experimental. Essa é a diferença desse instrumento, que a gente tem a capacidade de recriar instrumentos que já foram inventados, sons de pássaros ou qualquer tipo de som, sonoridade que você queira criar, mas também a fonte geradora de som, nos sintetizadores, nós vamos chamar de osciladores. Então, o que seriam os osciladores? Os osciladores, eles são capazes de fazer com que uma corrente elétrica seja movimentada criando pulsos sonoros através de eletricidade. Então, eu gostaria só de abrir um pequeno parênteses aqui, porque existem duas maneiras de a gente gerar som através dos osciladores. A primeira seria através dos osciladores analógicos e o outro seria através dos sintetizadores digitais. Então, primeiro, eu disse que o primeiro a se encontrar num sintetizador são os osciladores. Então, eu te entreguei um synth na sua mão, ou você vai numa loja, ou você vai na casa de um amigo. Você não tem por que olhar em nenhum outro parâmetro do seu sintetizador, sendo que você não encontrou os seus osciladores primeiro, ok? Normalmente, esse oscilador vem com uma abreviação de OSC. Esses osciladores, eles fazem com que os elétrons, no caso dos sintetizadores analógicos, se movimentem com a passagem e a modulação desse oscilador. Então, nós temos uma corrente elétrica que é movimentada através das oscilações, das movimentações criadas por esses aparatos, os osciladores.
A diferença com os sintetizadores digitais é que no digital eles leem uma informação que está gravada na memória, ou seja, algum chipset. Então, nos sintetizadores digitais, nós que temos são os códigos binários, são os fotogramas do áudio, e aqui não, aqui a gente cria a nossa sonoridade, a gente gera as nossas ondas através de eletricidade, ok? Aqui eu tenho dois aparatos diferentes, eu tenho o meu sintetizador analógico e eu também tenho o meu sintetizador digital. E como eu disse, não tem sentido nenhum eu buscar informação que não seja encontrar os meus osciladores. Eu encontrei meu oscilador e meu oscilador está aqui, na ponta esquerda do meu sintetizador. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu trouxe aqui comigo um osciloscópio. O que seria um osciloscópio? Um osciloscópio é um dispositivo que nos permite visualizar a imagem da onda que a gente está gerando, ok? Então, o que eu vou fazer para vocês é mostrar quais são as formas de ondas e fazer uma explicação breve sobre cada onda e as suas características principais. Então, primeiramente, eu recebi esse sintetizador, eu vou fazer de conta que eu não conheço e eu vou procurar aonde são meus osciladores. Como eu já disse, está aqui no canto esquerdo. Então eu vou gerar a primeira forma de onda senoidal que eu gostaria de mostrar. Existem muitas formas de ondas, mas eu gosto de começar pela senoidal, pela sua característica fundamental, que já usei até a palavra. Ela só tem uma fundamental. Então dá uma olhada ali no nosso osciloscópio, eu jogando uma onda senoidal, e vocês vão ouvir e vão ver como elas se parecem. Então eu estou jogando aqui, pegando do meu oscilador, uma onda senoidal. Eu vou baixar um pouquinho. Vou botar aqui no meu mixer primeiro. Então ali nós temos uma onda senoidal. Ela está um pouco distorcida porque o meu mixer ele gera distorção. Então eu vou colocar ele direto aqui. Então nós ali temos uma onda senoidal. Eu vou dar uma diminuída no zoom para ficar mais fácil de entender. Então ali nós temos nossa onda senoidal. Vocês veem que o desenho dela é bem suave, sutil. Isso gera uma característica típica dessas ondas, que como eu disse, essa onda senoidal, ela só tem uma fundamental, ela não gera harmônicos. O que eu quero dizer com uma onda senoidal que não gera harmônicos? Vamos entender de harmônicos de maneira que sejam como um coral de vozes. Então, se nós temos, vamos supor que a gente está falando de voz masculina, que a gente tem o baixo, o barítono e o tenor. Se nós usássemos só uma fundamental, o que nós estaríamos reproduzindo entre um coro, para vocês entenderem o que seriam os harmônicos, seria só essa parte do baixo, da voz baixa. Ela é uma onda importante, mas ela não é completa por si só. Porque se nós pegarmos aqui um equalizador, aqui é um medidor chamado de FFT, não vou entrar nesse detalhe, mas para quem quiser conhecer depois, ele é um Fast Fourier Transform, é um tipo de analisador de espectro, ok? Então, se vocês verem aqui, o que eu estou gerando é só uma onda fundamental, ela não tem harmônicos, a onda senoidal, ok? Então eu gosto de dizer que essa onda, nós mais sentimos ela do que ouvimos. Ela tem uma sensação mais de subgrave, mais de extrospectividade do que de introspectividade, de audição, ok? Então, onda senoidal vem do oscilador e essa onda senoidal, ela é fundamental, ela não tem harmônico. Eu mais sinto a pressão dela do que escuto, ok? A próxima forma de onda que eu vou mostrar é a onda triângula. Eu faço uma brincadeira que eu gosto de chamar ela de irmã da onda senoidal. Por quê? Porque como todos os sons, ela tem uma fundamental. Você viu que eu disse que todos os sons têm uma fundamental, mas nem todos os sons têm harmônicos. Então, a onda senoidal é a onda que só tem fundamental
e a onda triângula já vai ter um pouco mais de harmônico. Ou seja, tirando aquele exemplo do coral, você lembra que eu falei que nós temos o coral que é o grave, o médio, agudo? Essa onda a gente já consegue sentir um pouco mais de médio, enquanto a senoidal a gente sente muito do seu grave apenas, ok? Então vamos lá para a onda triângula e vamos analisar no osciloscópio como essa onda se parece. Então eu tenho aqui a onda triângula. Vocês veem o formato dela, que ela já tem um formato um pouco mais triângulo. Ela não é tão sinuosa como a senoidal. E ela tem uma característica um pouco mais audível. A gente já consegue sentir um pouco mais de médio e algo de agudo na sua composição. Agora eu vou mostrar o meu analisador de espectro para saber quais são as frequências que essa onda triângula está atingindo. Aqui a gente já vê a nossa onda triângula com seus harmônicos. Nós temos a fundamental e seus harmônicos. Não são tantos harmônicos, mas já se nota a sua presença mais audível, ok? Onda triângula é uma onda que tem um pouco mais de harmônicos que a onda senoidal, mas não tem muito mais que isso também não. Então a gente vê a nossa fundamental e os seus harmônicos, múltiplos inteiros da nossa fundamental, ok? A próxima onda que eu vou mostrar é uma onda que tem um pouco mais de harmônicos ainda, que é a onda triângula e a onda senoidal, que vai ser a dente de serra. E do inglês, sawtooth. É bom aprender inglês também por conta da nomenclatura que a gente encontra nos nossos DAWs, nos nossos sintetizadores, ok? Então agora eu vou mostrar para vocês a onda triângula, vindo do meu oscilador gerador de som. Aqui nós temos a nossa onda dente de serra, está um pouco transformada também. Vamos ver se por aqui ela sai mais pura. Exatamente, meus queridos. Nossa onda dente de serra, ela é uma onda que na sequência das que eu estava mostrando para vocês, tem mais harmônico que a triângula e muito mais harmônicos que a senoidal, porque a senoidal não tem harmônicos, ok? Mais um tipo de onda que a gente encontra nos osciladores básicos e clássicos, a onda quadrada. Essa onda é uma onda bem artificial, é a onda que tem mais harmônicos dessas do conjunto que eu tenho aqui. Então, se vocês verem lá, a gente vai ter uma onda que está se formando quadrada. E no nosso analisador de espectro, a gente vai ver que tem mais harmônicos ainda que essas outras duas ondas. Então, olha só a quantidade de harmônicos. Então, essa onda, como eu disse, tem uma característica bem audível, enquanto a onda senoidal é pouco audível e muito de sentir, ok? Importante também, eu queria deixar claro essa relação dos harmônicos. O que são os harmônicos? Tecnicamente, os harmônicos são múltiplos inteiros da fundamental. O que isso quer dizer? Que, por exemplo, se nós temos um som como eu disse, qualquer tipo de som tem fundamental, mas nem todos os sons têm harmônicos. Então, se nós encontrarmos uma sonoridade que a gente gosta e ver que a sua fundamental está em 100 Hz, o seu primeiro harmônico vai estar em 200 Hz, é um múltiplo inteiro. E o seu segundo harmônico vai estar em 400 Hz, seu múltiplo inteiro. Essa é a relação harmônica. E como eu estava explicando, a relação dos harmônicos é como se fosse um coral, aonde que certos tipos de ondas, elas têm um som um pouco mais completo do que outros. Não que sejam ruins ou bons, isso não tem a ver com a qualidade da onda. São características da física dessas ondas. Então a gente vê que as ondas senoidais não têm harmônicos, as ondas triângulas têm mais harmônicos, a dente de serra mais ainda, e a quadrada é a onda que tem mais harmônicos, ou seja, ela é mais completa, ela tem frequências graves, médios e agudos, ok? Superado essa parte de entender aonde que está o primeiro passo a se proceder no sintetizador, que seriam os osciladores,
a gente tem que entender que nesses osciladores a gente não necessariamente precisa usar só um tipo de onda. Eu posso fazer uma mistura dessas ondas. Ou seja, eu posso usar uma onda senoidal, uma onda triângulo e uma onda quadrada junto. Qual que é a intenção que eu tenho em fazer isso? A intenção é de fazer camadas, layers, de modo que eu consiga também uma sonoridade mais completa, onde eu encontre frequências baixas, umas frequências que têm mais harmônicos médios e agudas, ok? Esse procedimento que a gente faz de pegar do oscilador vários tipos de onda e misturar elas, a gente vai chamar de síntese aditiva. Por isso que está no título desse workshop o conhecimento básico do sintetizador e alguns parâmetros, algumas coisas técnicas que acontecem com o usar desse equipamento. Então já falamos aonde que é a primeira parte de se encontrar o primeiro parâmetro aonde de se mover no sintetizador e também qual que é o tipo de mágica que sai com a mistura dessas ondas, que é a síntese aditiva. Então, o que é a síntese aditiva? A síntese aditiva é a mistura de dois ou mais osciladores, resultando um som diferente, ou seja, uma mistura mais complexa dessas ondas. Então vamos dar uma olhada de novo no nosso osciloscópio e ver como essas ondas se comportam. Porque imagino que vocês tenham claro de como eram as formas de ondas que a gente estava vendo. Uma onda sinuosa, uma onda triângula. E agora eu vou misturar essas ondas, gerando uma onda nova, uma mistura nova, mais complexa. Então primeiro... Primeiro eu vou jogar a minha onda senoidal, como eu tinha lá antes. Vamos trocar aqui do nosso analisador de espectro e voltar para o nosso osciloscópio. Então essa é uma onda senoidal. Vou colocar também uma onda dente de serra. Uma onda senoidal. Vou desligar ela para vocês verem de novo. Uma onda dente de serra. E o resultante do que seria uma onda senoidal e junto com uma onda dente de serra. Aqui eu consegui um resultado diferente, que seria a mistura dessas duas ondas. Eu não sei se no sistema de áudio de vocês conseguem apreciar mais ou menos o que está sendo reproduzido. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma onda fundamental, como eu disse, da senoidal, ou seja, a gente não ouve muito ela. A gente deve estar sentindo ela quando a gente tem uns woofers, umas caixas um pouco maiores no nosso computador. Mas enfim, o que se nota aqui e o que se escuta é que eu tenho um som um pouco mais complexo, onde eu tenha uma cama fazendo um grave nessas minhas camadas da minha sonoridade e uma onda média vinda de uma dente de serra completando ela, gerando essa forma de onda nova. Isso é síntese aditiva, ok? E quanto mais a gente dosifica essas duas ondas, mais sonoridades a gente vai criando. Então, não necessariamente esse som ele é igual, ou seja, o resultante dessas duas ondas é um som sempre igual. Não, por quê? Porque depende como você dosificar um pouco de senoidal com um pouco de dente de serra, isso vai gerando novas formas de ondas. Então você vê que aqui eu tenho uma senoidal e eu estou colocando um pouquinho de dente de serra. Então eu tenho uma senoidal com algo de médio e posso fazendo com que ela vai se transformando cada vez mais média e menos grave, menos fundamental, mais harmônica, ok? E isso vai até vocês chegarem ao ponto que vocês estão satisfeitos com a sonoridade. A gente pode botar uma onda quadrada aqui. Olha que forma de onda mais diferente. Aqui a gente tem algo da sinuosa da senoidal, algo da nossa triângula e uma quadrada emergindo entre essas duas ondas. Isso é síntese aditiva, ok? Vamos seguir. Passando essa parte
de encontrar os osciladores e gerar as suas formas de ondas nele, é importante agora a gente mandar esse som para um dispositivo onde a gente possa esculpir de maneira em frequências quais são as bandas de frequências que me interessam. O que eu quero dizer com isso? Pensa comigo. Vocês viram que na hora que eu estava soltando essa mistura de ondas, no meu analisador de espectro, que é onde eu vejo as frequências com um equalizador, vocês veem que eu tenho muitos rangos de frequências aqui. Esse aqui é um analisador de espectro que vai de 10 Hz até 20.000 Hz. Então você vê que dentro desse espectro audível humano, que a gente está trabalhando dentro do nosso espectro de audição, de 20 a 20.000 Hz, ainda que esse analisador vá um pouco mais baixo, para análise de master e mix, que a gente não vai entrar muito nesse ponto agora, a gente vê que essa minha mistura é resultante de muitas frequências. Ou seja, eu tenho subgrave nela, eu tenho grave, eu tenho médio grave, eu tenho médio agudo, eu tenho agudo. Será que me interessa utilizar todas essas frequências? Essa pergunta a gente se faz antes de a gente ligar o sintetizador. Ou seja, a gente precisa ter algo em mente para sintetizar. A gente precisa ter algo em mente para criar, para ter objetividade. No caso, vamos simular que nós queiramos fazer um baseline, ok? Que seria uma maneira bem simples e didática de aprender a construir algum som, de desenhar algum som. Então, a gente vai montar um baseline. Quando a gente fala de baseline, a gente sabe que o baseline ele trabalha no rango de frequência, ou seja, no limite de espectro de frequência. Então, por exemplo, nesse caso aqui, nós vamos fazer um baseline juntos, a gente sabe que para eu fazer um grave, existem frequências aqui que não me interessam. Por exemplo, frequências agudas, frequências, talvez umas frequências médio-agudas não me interessam, talvez umas frequências médias me interessam, mas aonde eu quero chegar é que eu preciso de um dispositivo que me ajude a eliminar, a reduzir as frequências que fazem parte desse som que eu estou querendo desenvolver, ok? Se tratando de um baseline, o que me interessa são frequências subgraves, graves e talvez algo de médio grave, beleza? Então vamos lá. Esse aparato que a gente vai usar, como eu disse antes, para esculpir, para definir, para separar as frequências, a gente chama ele de filtro. Então, primeira parte que a gente precisa saber para começar a trabalhar com o sintetizador, encontrar os osciladores. Encontrei os osciladores, definir quais são as formas de ondas que vão fazer parte dessa minha mistura. Misturei, com essa mistura eu tive uma resultante, que é a síntese aditiva. Depois desse passo, a gente vai para os nossos filtros, separar de maneira em frequências quais são as partes que me interessam para essa sonoridade que eu estou a fim de desenvolver. Então vamos lá, eu vou ligar essa minha síntese aditiva em um dos meus filtros. E a saída do meu filtro, de novo, para o nosso master aqui, output. Então eu vou abrir meu filtro, tenho aqui minha onda senoidal de novo, minha onda triângula e uma quadrada. Vamos subir um pouco mais as oitavas aqui dele para deixar um pouco mais interessante. E agora, o que eu vou fazer é retirar, através do filtro, ondas que não me interessam, harmônicos que não me interessam para essa sonoridade. Então eu vou usar o meu filtro para esculpir. Vou fechando o meu filtro através de uma curva, que agora eu vou explicar para vocês alguns tipos de curva, alguns tipos de dispositivos, desenhos de curvas de equalização que nos auxiliam a separar essa nossa timbragem. Esse tipo de curva que eu estou usando para poder fazer o baseline, a gente vai chamar ela de Low Pass Filter, ou filtro de passa baixo. Então tudo que eu tenho aqui são frequências mais graves. Então a primeira onda que eu quero mostrar são essa curva de equalização de Low Pass Gate.
Então eu tenho o meu filtro, o movimento que o Low Pass Filter me permite fazer é sempre da esquerda para a direita, de maneira que eu vou tirando todas as frequências agudas e deixando todas as frequências do domínio grave, ok? Vou abrindo ele. Vocês conseguem ver esse desenho desses harmônicos aqui embaixo um pouco mais forte? Esse é o desenho que eu estou fazendo com o meu filtro de passa baixo. Ok? Esse termo que a gente está usando de usar filtros de passa baixo para separar as frequências que me interessam, a gente vai chamar de síntese subtrativa. Então nós vimos a síntese aditiva, que soma os osciladores de maneira que a gente cria layers para poder fazer uma sonoridade nova. Agora, com o filtro, a gente está usando uma síntese subtrativa, ou seja, estou subtraindo harmônicos para poder definir qual que é a onda, qual que é o espectro que me interessa, ok? Meu filtro fechando. Por outro lado, a gente pode ter a intenção de fazer outros tipos de som. Eu sei que eu falei para a gente construir um baseline, mas vamos abrir um parênteses e vamos desenvolver de repente um som que faz parte de outro aspecto de frequência. Então vamos jogar aqui o nosso filtro para um High Pass Filter. Eu usei um Low Pass Filter, que seria um filtro que sai dos domínios agudo e vai deixando com que só passe grave. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou usar um High Pass Filter, ou seja, ele vai sair dos graves, de maneira que ele vai tirando cada vez mais grave e vai sobrando só agudo. Então nós vimos duas curvas já. O filtro de passa baixos e agora o filtro que só deixa passar altos. O que eu quero construir com essa sonoridade? Não sei, de repente um prato, de repente um instrumento percursivo, algo que faça parte desse domínio de frequências, média altas e altas, ok? Então vamos lá, eu vou ligar aqui o meu filtro. Então aqui eu tenho uma frequência mais aguda, eu vou mandar esse som para umas envolventes minha. Eu já vou explicar para vocês o que é envolvente, mas eu quero fazer um som percursivo com essas minhas ondas bem agudas. Eu acho que os sons percursivos com osciladores ficam bem interessantes. Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui só um minuto. Isso aqui tá certo, vamos lá. Então aqui eu tenho um sonzinho percursivo, bem simplesinho, mas se eu sequenciar ele, ele pode ficar interessante. Vamos gravar só uma notinha. Então aqui eu posso ter um instrumento meio percursivo, agudo. Olha, mais percursivo ainda. Isso pode ficar bem interessante também, com um pouco de efeito. Vamos ligar ele aqui. Então aqui eu tenho aquele meu barulhinho que eu fiz que podia parecer um pouco insignificante, mas com um pouquinho de modulação que eu vou explicar também, um pouquinho de trabalho. Olha lá. É um prato, ou seja, não é um prato, ele é só um pedaço de uma frequência aguda. E olha como que ele está ficando interessante com um pouquinho de efeitos. Então, de repente, só para poder ilustrar um pouco mais, eu posso colocar aqui um bumbo, só para vocês verem como isso soa. Mas aqui eu tenho um som um pouco experimental, um pouco...
ok? Bom, beleza, vamos focar aqui. Então, ou seja, o que eu estou querendo mostrar com esse exemplo? Eu estou querendo mostrar com esse exemplo que a gente consegue extrair do campo de frequências que a gente quer qualquer tipo de sonoridade, com um pouco de efeitos, com algumas modulações interessantes. A gente pode ter um instrumento novo, completamente autêntico, sem muito trabalho, sem muita demora. Vocês viram que eu demorei aqui pouquinho tempo para poder fazer, ok? Então vamos voltar um pouco no nosso baseline, fazendo através do nosso filtro, dando uma pequena recapitulada, osciladores, formas de ondas, síntese aditiva, filtros, síntese subtrativa, escolho qual que é a parte que me interessa dessa minha sonoridade e vamos mandar para a próxima parte, que seria as nossas envolventes. Então vamos voltar aqui um pouquinho, eu tinha aqui meu baseline. Fechar isso aqui. Tá. Ok, esse áudio pra cá. Legal. Então o que a gente tem agora é o nosso filtro, deixando só a parte grave que me interessa. Então eu tava ali com tudo isso, vou fechando o meu filtro com aquela curva que eu já expliquei, que era o Low Pass Filter, e a gente já está subtraindo aqui um bass bem básico para a gente poder entender. Agora eu queria explicar para vocês o terceiro passo de como proceder com o sintetizador, como operá-lo. Então a gente está indo para a terceira parte, que é a parte das envolventes. O que seriam as envolventes? As envolventes, ou os envelopes, são maneiras de a gente esculpir o som, só que dessa vez não mais em frequência, agora em relação ao tempo. Como assim em relação ao tempo? De maneira que a gente sabe que existem diversos tipos de som. Existem sons mais graves, existem sons mais agudos, mas existem sons que são mais curtos e sons que são mais largos. Ou seja, um som de bassline ou um som percursivo. Eles têm essa diferença entre tamanhos. Isso define muito bem a timbragem que você está construindo. Para a gente poder definir se esse som vai ser curto ou se ele vai ser largo, a gente precisa entrar nessa terceira parte do nosso processo, que seria as envolventes. Então, eu vou voltar aqui para o meu osciloscópio para poder mostrar para vocês o que seria as envolventes de maneira visual. Então, aqui eu tenho um som que se vocês analisarem, eu vou ver se eu consigo dar um pause, mas ele é muito largo, tá vendo? Que ele começa e até terminar, olha só o tamanho que ele é. Ele é muito grande. Muito. Você vê que ele começa e demora para ele terminar? Então aqui eu dei um pause, ó. Vamos ver se eu consigo ter zoom para poder mostrar isso para vocês. Opa. Olha ali. Então esse aqui é o tamanho do meu som. Ou seja, é um som extremamente largo. É um som que começa, se sustém por muito tempo e demora para ele terminar. Então imaginemos que a gente possa esculpir isso, de maneira que a gente possa deixar de repente o começo mais lento, deixar aqui em cima um pouco mais largo e terminar muito mais rápido. Então a gente vai usar esses parâmetros para esculpir nosso sinal de áudio em relação ao tempo. Então esse aqui é um som largo, vou soltar o pause do meu osciloscópio. Sons mais curtos. E tudo isso a gente consegue fazer com o nosso osciloscópio, com as nossas envolventes. Então, nas envolventes, nós vamos ter um parâmetro que eu gostaria de mostrar aqui um slide, mas vai ser difícil trocar agora aqui, imagina.
Então a gente vai estar usando meio que essa representação do osciloscópio para poder entender. Então eu vou deixar meu som largo de novo. Eu vou dar um pause aqui nele. Não tão largo assim. Então esse aqui é o áudio que eu criei. Então dentro dessas nossas envolventes, existem 4 parâmetros que a gente vai chamar eles de ADSR. Ataque, Decay, Sustain e Release. O ataque define quanto tempo o nosso som, o nosso timbre, demora para alcançar o seu volume máximo. Então o ataque vai definir, a partir do momento que eu apertar essa tecla, quanto tempo vai demorar para soar essa sonoridade. Se meu ataque está extremamente curto, quando eu tocar na tecla, de uma vez só ele dispara o som, como eu estava fazendo aqui. E se eu deixar o meu ataque lento, o que eu vou estar buscando é suavizar esse começo e dizer para ele, olha, eu recebi o seu sinal de áudio quando você... Eu recebi o seu sinal quando você tocou o teclado, mas calma, não toque, porque eu defini que esse ataque vai estar em alguma distância em milissegundos. Então o resultado seria esse, com ataque lento. Vocês veem que a gente já não tem um começo tão acentuado como a gente tinha antes. A gente tem um começo que é muito parecido com o final. Ou seja, a gente lapidou aqui, a gente esculpiu o nosso começo de maneira que eu criei uma entrada bem suave. Então o ataque me permite criar sons que comecem rápidos ou podem ser sons que comecem de uma maneira mais suave. Sabe? Às vezes a gente quer criar uns sons percursivos, a gente vai ter que ter o nosso ataque curto, ok? O próximo parâmetro que a gente vai ver é o decay. O decay, ele é essa parte logo após o ataque, que define mais ou menos esse nosso ponto máximo, aonde chega o nosso ataque. A gente teria, é um pouco difícil de visualizar o ataque em sons que são extremamente curtos. O ataque não, o decay, perdão. Mas a gente vai conseguir ver. Isso seria o nosso ataque, o começo. Essa parte, depois que o nosso ataque alcançou o seu volume máximo, isso é o nosso decay. Depois que passa esse golpe máximo do nosso elemento, ele pode se sustener. Então esse é o terceiro parâmetro, ataque, decay, sustain e release. O ataque define quanto tempo demora para o meu som começar. O decay ele vai estar definindo esse ponto máximo do meu ataque. Dependendo do elemento, se ele for muito curto, a gente não consegue sentir tanto o nosso decay. O sustain, como o próprio nome fala, ele sustém. Então na hora que você colocou o seu elemento, quanto tempo você quer que ele se sustenha tocando? E o release é o nosso rabo aqui, que vai definir quanto tempo que depois que eu soltei a tecla do piano, vai demorar para esse som desaparecer, ok? Então, uma pequena recapitulação, ataque, o começo, quanto tempo demora para começar o nosso som. O decay, ele alcançou esse golpe máximo, ele vai ser suavizado, ele vai ser mais seco. O sustain, depois que quanto tempo você quer que esse som se mantenha tocando, se mantenha audível, sustenido. E o nosso release, quanto tempo que demora para o sintetizador parar depois que eu soltei a tecla do piano, ok? Então a gente tem aqui, como eu disse, os nossos sons mais curtos através de ataque e releases curtos. Ataque e releases curto. Eu consigo fazer de repente um instrumento percursivo e encurtar bastante, eu posso encurtar ele mais ainda. Tá vendo? Ele só virou um noise, um clique, de tão curto que ele tá. E eu posso ir aumentando. Então esses são os 3 passos para se operar um sintetizador. Ainda falta o que seria uma quarta ou quinta passagem, mas eu já vou explicar. Então, primeiro, não conheço o sintetizador, nunca vi ele na minha vida. Eu vou atrás dos osciladores, ou da sigla OSC. Encontrei os osciladores, misturo as ondas que eu quero usar,
ok? Misturei essas ondas que eu quis usar, ficou legal. Eu estou extraindo dali uma síntese aditiva. Mandei essa síntese aditiva para um filtro, para eu esculpir e definir através desse dispositivo quais são as frequências que fazem parte dessa timbragem que eu quero criar. Criei essa timbragem, eu estou extraindo uma síntese subtrativa, levando para minhas envolventes, aonde eu vou definir quanto tempo que vai ser de que tamanho, de que tempo que vai ser esse som. Se vai ser um som curto, se vai ser um som largo, se vai ser um som que começa devagar e sobe. Tudo isso a gente trabalha com os nossos ADSR, as nossas envolventes, ok? Depois desse passo, seria interessante que a gente desse um pouco de vida não é a palavra certa, mas de movimento para esse som. Como assim movimento? A gente pode fazer com que esses parâmetros, tanto do volume de cada onda, como da abertura e o fecho do filtro, ou como o das envolventes que estão estáticas no ataque, a gente pode fazer com que qualquer um desses parâmetros se movimentem, ok? Então eu não preciso ficar aqui tocando e movimentando o meu filtro. Eu posso fazer com que o meu dispositivo movimente algum desses parâmetros, ok? Então, no caso, normalmente, um dispositivo que faz com que outros parâmetros se movimentem, a gente vai chamar eles de LFO, ou Low Frequency Oscillator. São oscilações de baixas frequências que nos ajudam a movimentar certos parâmetros, com a intenção de criar vida, com a intenção de criar mais balanço, mais dinâmica. Então, eu não sei se vai ser muito perceptível de ouvir, mas eu tenho aqui um LFO e eu posso mandar aqui para o meu filtro. Então ele está ali, ó, movimentando, eu posso colocar. Então aqui eu tenho o meu Low Frequency Oscillator gerando frequências que normalmente oscilam aí entre 20 Hz até uns 60, ou tem Low Frequency Oscillator que também vai mais baixo, dependendo do tipo de moduladores que você tem, e que fazem com que alguns desses parâmetros se movimentem. Eu aqui no caso estou movimentando a abertura e fechar do meu filtro. Mas claro, vocês podem estar colocando em qualquer lugar que o seu dispositivo lhe permita, ok? E por último, a gente tem os nossos efeitos, que nenhum timbre está definitivamente terminado se a gente não prova algum tipo de ambientação ou de movimentação em campo estéreo. Ou seja, um timbre pode mudar radicalmente quando aplicado efeitos nele, sejam de ambiência, sejam de ritmos, sejam de distorção ou saturação. Então sim, vale a pena provar qualquer sintase que vocês estão fazendo, passar por efeitos que isso pode mudar radicalmente. É dessa maneira que eu considero que um desenho meu sonoro está terminado. Quando eu faço todos esses procedimentos e eu passo ele por um efeito. Então aqui no caso eu tenho um efeito no canto. De repente a gente pode colocar algum distortion nele para ver como que ele vai soar. Eu tô mandando ele pra cá. Aqui tá ficando bem distorcida. Posso mandar um efeito de reverb, delay. Olha que interessante esse. Mais experimental.
tem um bass bem distorcido. E dessa maneira a gente viu todos os procedimentos básicos de se poder, para a gente poder trabalhar nosso sintetizador. Uma outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês também é o tipo de síntese que a gente chama de FM, ou frequency modular. O que seria uma síntese FM? Que normalmente as pessoas me perguntam o que é síntese FM, eu queria entender um pouco o conceito de síntese FM. Vocês lembram que eu falei da síntese aditiva, onde a gente soma os canais? Então a síntese aditiva seria mais ou menos como se a gente estivesse misturando músicas no nosso mixer. Então a gente tem uma resultante da mistura dessas ondas. O frequency modular, por sua vez, vai fazer com que eu tenha uma onda e eu vou usar uma outra onda para alterar o pulso dela. Então eu tenho uma onda senoidal e de repente ela vai receber um pulso de uma outra onda e ela vai subir a tonalidade dela. Visualmente, como seria isso? Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui no meu osciloscópio. Então vamos voltar. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma onda. Deixa ela um pouco mais larga. De novo, a gente está lá com nossas ondas senoidal, que elas são mais fáceis de entender quando elas estão sendo alteradas. E agora eu vou pegar uma outra onda, de repente aqui um low frequency oscillator mesmo, e vou mandar para o meu FM. Ou seja, eu vou alterar a minha senoidal com um pulso de uma outra onda. Então eu vou colocar no meu dispositivo de FM ou frequency modular modulado por frequência. Ou seja, eu vou ter um pulso elétrico do meu oscilador modulado por uma outra frequência. Olha lá. Então eu tenho aqui uma coisa mais diferente. Posso colocar de uma outra onda. A gente tem uma onda um pouco mais complexa. Vocês veem que eu estou alterando, ela era uma onda senoidal. Só que eu coloquei uma outra onda dentro de serra, então eu estou alterando minha onda senoidal com uma onda dentro de serra. Você vê que não é o mesmo desenho da soma com a síntese aditiva, é uma outra resultante. Aqui é uma onda sofrendo um impulso diretamente de outra, na raiz da onde ela se origina, não da mistura final como a síntese aditiva, ok? Para que é legal um frequency modular? Eu gosto de usar as coisas FM para poder fazer sons mais agudos. Eu acho que fica mais interessante com sons mais agudos, mais médios, porque a gente consegue umas coisas percursivas, um pouco mais plásticas, um pouco mais metalizadas, pela quantidade de ondas que a gente está girando aqui, de alteração, de modulação que a gente está girando aqui. Olha isso, como está bem metálico. A gente já tem um som mais metálico, um som um pouco mais percursivo, que é a mesma coisa. Vamos mandar ele para o efeito, já está mandando aqui para o efeito. Vamos mandar para outro para ver como é que isso aqui soa. Olha que isso como já soa bonito. E a gente tem aqui o nosso bumbo para ter uma referência. Tudo isso com osciladores, não tem percussão.
E aí, como eu disse, eu tenho um sintetizador digital aqui em cima, o Waldorf Blofeld, que eu uso normalmente para poder fazer as minhas camas, para poder fazer os meus acordes, porque ele tem uma polifonia muito alta. O que é polifonia? Polifonia é quando a gente tem um instrumento que é capaz de tocar duas ou mais notas ao mesmo tempo. Por outro lado, a gente tem os synths monofônicos, que tem a capacidade de soltar só um som ao mesmo tempo. Um som de cada vez.
É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido de valor, que vocês consigam tirar algum proveito. E nada, vocês podem entrar em contato com a gente, de repente fazer alguma pergunta. Tem as informações, como eu disse no começo do vídeo, as informações a respeito do meu trabalho e o trabalho da escola. Vocês encontram as informações na descrição do vídeo ou nos comentários. A gente vai ficar feliz em saber do feedback de vocês, sugestões. Queria agradecer também a atenção que vocês depositaram aqui nesse momento. A gente sabe que a gente não está passando por um momento fácil, mas é isso que importa. A gente tem que se unir e encontrar mecanismos de fazer com que a nossa vida siga, né? Então agradeço mais uma vez e boa noite, hein?